Olá, pessoal. Meu nome é Anderson Knaip Duarte. Eu vou dar uma aula para vocês agora sobre leis de Newton. Então vamos lá, vamos começar. A primeira lei de Newton é conhecida como princípio da inércia. O seu enunciado diz que todo corpo que está em repouso tem a tendência de manter o seu estado de repouso. É o que nós chamamos de equilíbrio estático. E todo corpo em movimento, retilíneo uniforme, tem a tendência de manter seu movimento em linha reta com velocidade constante. É o que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Somente forças externas aplicadas ao corpo poderão alterar o seu estado de equilíbrio. Muito bem, nós temos aqui então duas situações. Nessa primeira situação aqui, eu tenho várias bolinhas que estão dentro de uma caixa, descendo, né, num plano inclinado. Vamos supor que essa caixa esteja deslizando aqui com uma velocidade constante, ou seja, a força resultante é nula, né? Então não tem aceleração. Quando essa caixinha bater aqui, contra um obstáculo, esse obstáculo aqui, o que vai acontecer? Essas bolinhas que estão mais no fundo vão ser retidas pelo obstáculo, mas as bolinhas que estão em cima, mais soltas, elas vão ser arremessadas para frente, ou seja, mantendo o seu estado de equilíbrio dinâmico, né? Uma segunda situação aqui, nós temos uma moeda que está sobre um papelete aqui, tá? Em repouso. Ao puxar rapidamente esse papelete para a direita, essa moeda ela vai tentar manter a sua posição aqui de equilíbrio estático. Se eu puxar rapidamente, né, de forma que eu tente diminuir o máximo do atrito entre a moeda e o papelete, ela vai manter essa posição e vai cair em direção ao fundo do copo. Então, essa situação aqui retrata o equilíbrio estático, ou seja, o estado de repouso. Mas, afinal de contas, o que é inércia? Né? Inércia é a propriedade que o corpo possui de resistir à sua mudança de estado de equilíbrio. Qual o estado de equilíbrio? Pode ser o equilíbrio estático ou o equilíbrio dinâmico. Podemos observar que quanto maior for a massa de um corpo, mais ele vai resistir à mudança de estado de equilíbrio. O que isso quer dizer, né? Quanto maior for a massa do corpo, maior será a sua inércia, ou seja, mais esse corpo irá resistir à sua mudança de estado de equilíbrio. Muito bem, vamos pensar em um caso aqui de equilíbrio dinâmico. Então, imagine que um carro se desloque em uma rodovia, né, em linha reta, com velocidade constante, né, conforme está mostrando essa primeira figura aqui, tá certo? Vamos supor que os pneus do carro se encontram bastante gastos. A gente fala que o pneu está careca, né? Além disso, na curva adiante, né, ele aqui se aproximando da curva, ocorreu um acidente há pouco tempo atrás, né? Então derramou bastante óleo aqui nessa curva, né? Então, quando este carro entrar na curva, quando ele começar a fazer essa curva, percebemos que esse carro ele vai seguir em linha reta com velocidade constante, ou seja, ele não consegue executar a curva. Por quê? Porque o atrito ele foi praticamente eliminado, né, em função do pneu gasto e do óleo derramado na pista. Com isso, esse carro, ele manteve o seu equilíbrio dinâmico. Ele seguiu em linha reta com velocidade constante. Aqui nós temos outros exemplos do princípio da inércia. Um ônibus se desloca em linha reta e com velocidade constante. Então, aqui, o ônibus está se deslocando para a direita, ok? Em um dado instante, uma vaca aparece no meio da estrada
e o motorista é obrigado a pisar no freio. O que vai acontecer no exato momento em que o motorista pisou no freio? Ou seja, nós vamos ter uma força contrária ao sentido do movimento do ônibus, tentando parar esse ônibus, que é a força de atrito do pneu com o chão da estrada, né? E ao frear, o que vai acontecer? As pessoas que estão dentro do ônibus, elas estão se deslocando junto com o ônibus. Então, elas vão tentar manter o seu estado de movimento. Elas vão ser arremessadas para frente, ok? Então, isso aqui representa uma situação de equilíbrio dinâmico. Agora, vamos avaliar uma situação de equilíbrio estático. Lembrando o conceito de inércia, né? Inércia é a propriedade que um corpo possui de resistir à mudança de seu estado de equilíbrio. Ou seja, se o corpo está em repouso, ele tem a tendência de manter o seu estado de repouso. Então, na figura aqui, nós temos uma grande pedra com grande peso, né? Que se encontra em equilíbrio estático. E nós temos uma pessoa puxando essa pedra e tentando deslocar ela para a direita, utilizando uma corda, né? Você acha que a inércia da pedra tem valor alto ou baixo? Qual seria a justificativa da sua resposta, né? Então, nós vimos que a inércia é a propriedade de resistir à mudança de estado. Então, como essa pedra aqui está em equilíbrio estático, vai ser muito difícil tirar ela desse estado de equilíbrio. Por quê? Porque ela tem uma grande massa. E quanto maior for a massa dessa pedra, maior será a sua inércia. Ou seja, mais ela vai resistir à mudança de seu estado de equilíbrio, que no caso aqui é um estado de equilíbrio estático. Muito bem, aqui nós temos uma outra situação, né? A figura aqui mostra um menino que está praticando quitação, porém, em um determinado momento, o cavalo se assusta e dá uma freada brusca. Então, ao mudar rapidamente a sua velocidade, né? Praticamente parando aqui, né? O jovem que estava em movimento junto com o cavalo, ele vai manter o seu estado de movimento. Então, ele vai ser arremessado para frente, né? Então, isso aqui seria mais uma ilustração, né, do equilíbrio dinâmico, ok? Muito bem. Bom, uma aplicação bastante importante das leis de Newton é a utilização do cinto de segurança. Então, nessa figura aqui, ó, nessa parte de cima, nós temos um motorista que acabou de sofrer um acidente e reparem que ele não está utilizando o cinto de segurança. Então, ele é arremessado para frente, se chocando aqui contra o vidro do carro, do veículo, né? E nessa figura abaixo, nós temos o acidente da mesma forma, porém agora o motorista está usando o cinto de segurança. Reparem que o cinto evita com que o corpo dele seja arremessado para frente, mantendo o seu estado de movimento, né? Então, isso aqui é uma aplicação importante das leis de Newton, ok? Bom, vamos falar agora da segunda lei de Newton, que também é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. O que diz essa lei, né? Ela vai relacionar três grandezas: força, que é representada pela letra F, a massa, que é representada pela letra M, e a aceleração, que é representada pela letra A. Como que ocorre a relação entre essas três grandezas de acordo com a segunda lei de Newton? Bom, vamos explicar através de um exemplo. Se eu aplicar, por exemplo, uma força de 2 newton em um objeto de 1 quilograma, ele vai obter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, se eu aumentar a massa desse corpo para 2 quilogramas e mantiver a mesma força, reparem que ele obteve uma aceleração menor. O que isso quer dizer, né? Que para um corpo
em que eu tenho a mesma força aplicada, né? Se eu aumentar a massa desse corpo, ele vai adquirir uma menor aceleração. Se eu diminuir a massa, ele adquire uma maior aceleração. Então, gente, nós podemos falar o seguinte, que a aceleração do corpo, ela vai aumentar em função da força aplicada. Em contrapartida, ela vai ser menor se a massa desse corpo for maior. Então, a aceleração é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa do corpo. Aqui nós temos a equação, né, da segunda lei de Newton, que é força é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que essa força aqui é a força resultante, né? Pois nós podemos ter mais de uma força aplicada ao corpo, tá certo? Então aqui nós temos um exemplo, de uma força atuando sobre um carro, empurrando o carro aqui de massa M, e essa força vai fazer esse carro adquirir uma aceleração A. Quanto maior for a força aplicada, maior será a aceleração adquirida pelo carro, né? Bom, se a gente pensar então que força é igual a massa vezes aceleração, né? Fazendo uma baguncinha aqui, força é igual a massa vezes aceleração, né? Aqui, é a mesma coisa, A força, no caso, é o peso, eu tenho a massa, e quando eu tenho o peso, eu tenho a aceleração da gravidade, né? Então, na verdade, a força-peso, ela tem a direção vertical e o sentido de cima para baixo, ou seja, é a força com que a Terra vai atrair os corpos para o seu centro. Então, a força-peso também retrata a segunda lei de Newton. A gente tem que tomar cuidado com as unidades, né? Nós temos que utilizar as unidades do SI. O que é o SI? É o Sistema Internacional de Unidades. O que esse sistema fala para a gente, né? Quando eu estiver calculando a massa, né, ou então utilizando a massa, eu tenho que usar a unidade de quilograma. Quando eu calcular a força peso, a minha resposta vai ser em Newton. E a aceleração da gravidade vai ser em metros por segundo ao quadrado. Então temos que ficar atento a essas unidades. E a terceira lei de Newton é conhecida como princípio de ação e reação. O que diz o enunciado da terceira lei? Toda força de ação gera uma força de reação, de mesmo módulo e direção, porém de sentido oposto. Então aqui nós temos um exemplo, um canhão que vai atirar uma bala aqui, Então repare que o canhão vai impulsionar essa bala em sentido para a direita aqui e ele vai recuar, né? Então, a força de ação é o quê? O canhão arremessa a bala para frente. E a reação, a bala empurra o canhão para trás. Reparem que essas forças, né, são iguais. Força que A faz em B, ou seja, força que o canhão faz na bala, é igual à força que a bala faz no canhão, ou seja, a força que B faz em A. Porém, o sinal aqui é negativo. Por que uma é positiva e a outra é negativa? Porque as forças têm sentidos opostos, ok? Bom, aqui nós temos outros exemplos, né? Aqui o do canhão, que eu já expliquei. Aqui tem uma nadadora, né? Que ela vai empurrar a parede para tomar um impulso aqui. Reparem que ela empurra a parede para a direita, né? Aqui, a parede vai e empurra a nadadora para a esquerda. Um outro detalhe importante destacar que uma força de ação, ela jamais vai anular uma força de reação, porque elas atuam em objetos diferentes. Por exemplo, a ação aqui nessa primeira figura. O canhão impulsiona a bala para a direita e a bala impulsiona o canhão para a esquerda. Repare que uma força está atuando na bala
e a outra força está atuando no canhão. Então não tem como uma anular a outra, pois elas atuam em objetos diferentes. Aqui teria uma outra situação, ó, que é a força de repulsão entre dois ímãs, né? É repulsão porque são polos iguais, ó, polo norte com polo norte do ímã. Ó. Então, polos iguais é repulsão, e se fossem polos opostos, seria atração. Né? Então, isso aqui é um outro exemplo da terceira lei. E aqui nós temos também o foguete, ó, né? Então, são exemplos de aplicação aí da terceira lei de Newton, ok? Bom, agora vamos pensar em alguns exercícios aqui para a gente avaliar as leis de Newton, né? No primeiro exercício, nós temos três caixas de massas iguais a 2 kg. Então, a caixa A tem 2 quilos, a B tem 2 quilos e a C tem 2 quilos. No total aqui, nós teremos 6 quilos, né? Bom, nós estamos desprezando o atrito, né? Então, falando aqui, ó, que eu tenho um plano horizontal sem atrito. Então, por enquanto, desprezando a força de atrito. A força aplicada aqui, ó, que empurra os blocos juntos aqui para a esquerda, ela vale 12 newtons, tá certo? Então, vamos primeiro determinar qual é a aceleração desses blocos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que esses blocos vão se deslocar junto, né? Que a força vai empurrar os três blocos. Então, eu vou utilizar a massa total, ó. Eu vou somar a massa dos três blocos. Lembrando que se essa massa tivesse em grama, a gente teria que transformar para quilograma. Mas como aqui já está em quilograma, só vamos somar. Então, a massa total, 6 quilos. Como a força vale 12 newtons, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton, que é a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Como aqui nós só temos uma força, né, a gente não está considerando o atrito, 12 já é a força resultante. A massa é 6, que é a massa total, vezes a aceleração. Então, o 6 que está multiplicando, a aceleração passa dividindo, então nós vamos ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Agora vamos calcular a letra B, que é a força de contato entre as caixas B e C. Que força é essa aqui, ó, de contato entre as caixas? A caixa C vai empurrar a caixa B, é a força de ação. E a caixa B empurra a caixa C, que é força de reação. Lembrando que essas duas forças vão ter a mesma intensidade, porém em sentido oposto, né? Aqui, ó, eu estou representando as forças que estão atuando no bloco C, ó. Que força é essa BC aqui, ó? É a força que o bloco B faz em C. E essa força F aqui, que é a força que está empurrando o bloco C. Então, na hora de aplicar aqui a segunda lei de Newton, nós vamos ter que usar a força resultante. Como uma está para a esquerda e a outra está para a direita, eu vou fazer uma menos a outra, ó. Então, a força F, que vale 12, menos a força BC. Essa aqui será a força resultante, ó, que vai ser igual à massa. Nesse caso, eu estou considerando apenas o bloco C, então eu vou usar a massa 2 quilos, que é a massa do bloco C, vezes a aceleração, que também vale 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter que menos força que B faz em C é igual a 4 menos 12, passando esse 12 aqui para o outro lado. Então, a força que o B faz em C é de 8 newtons. Ok, pessoal? Bom, no segundo exemplo aqui, nós temos dois blocos, né, de massa diferente. O bloco 1 aqui, ó, é de 2 kg e o bloco 2 de 3 kg. E eu estou aplicando uma força F aqui, que vai empurrar os dois blocos, uma força de 5 N. Qual vai ser a força de contato entre dois blocos? Ou seja, a força que um empurra 2 e a força que 2 empurra 1. Então, primeira coisa, eu vou ter que calcular a aceleração dos blocos, aplicando aqui, ó, a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. A força foi dada, está aqui, ó, 5 newtons, né? Como vai empurrar os dois
blocos, eu vou somar a massa do bloco 1 com a massa do bloco 2. Então, eu vou ter a massa de 2 quilos mais de 3 quilos, ou seja, uma massa total igual a 5. Então, passando aqui o 5 para o outro lado, dividindo, eu vou ter que a aceleração é 5 dividido por 5, ou seja, 1 metro segundo ao quadrado. Então, agora, nós vamos calcular a força que um bloco faz no outro. Ou seja, aplicar novamente aqui, ó, a segunda lei de Newton. Qual será essa força, então, que um faz em dois? Eu vou pegar a massa do bloco, né? A massa do bloco 2, né? Que é 3, vezes a aceleração que vale 1. Então, multiplicando aqui, ó, 3 vezes 1, eu vou ter uma força de 3 newton. E como a força de ação é igual à força de reação, né? O bloco 1 faz uma força de 3 newton no bloco 2 e o bloco 2 exerce uma força de 3 newton no bloco 1, ok? Aqui nós temos uma questão teórica, né? Uma tirinha, vamos dizer assim, né? Então, dois rapazes ali conversando, né? Aí um pergunta para o outro: o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Aí o outro responde: você acha que eu sou bobo? É claro que eles pesam a mesma coisa. E agora, o que chega primeiro no chão? Uma bola de chumbo ou de algodão? Então tá aqui, ó, né? Nós temos o nosso físico lá, tá? Galileu, soltando aqui dois corpos, né, de massas diferentes, né, para poder observar o que vai chegar no solo primeiro, né? Bom, ao analisar a conversa, podemos afirmar que corpos mais pesados caem mais rápido? Será que é isso que acontece? Né? O tempo de queda de um corpo não depende de sua massa? 1 quilo de chumbo pesa mais que 1 quilo de algodão? A resistência do ar não influencia no tempo de queda dos corpos? Então, gente, aqui, ó, é claro que se a gente considerar a resistência do ar, realmente, se eu soltar uma pena, ela vai cair lentamente. Mas se a gente desprezar a resistência do ar, a gente vai observar que o tempo, né, de queda, né, dos corpos não depende, né, não depende do peso do corpo, tá certo? Muito bem. Então, a resposta certa aqui seria o quê? Que o tempo de queda do corpo não vai depender de sua massa, ok? Bom, aqui no exercício número 4, ele fala sobre o princípio da ação e reação, né? E esse princípio explica o fato de que algumas pessoas conseguem tirar a toalha de uma mesa puxando-a rapidamente, de modo que os objetos que estavam sobre a toalha permaneçam em seus lugares sobre a mesa. Bom, essa questão aqui traz uma relação, né, com o princípio da inércia, como nós vimos anteriormente. Na letra B, um corpo, ao ser lançado verticalmente para cima, atinge o ponto máximo da trajetória e volta ao ponto de lançamento, né? Então aqui nós temos uma aplicação da segunda lei de Newton, né? Relacionando força, massa e aceleração. Na letra C, a força de atração do Sol sobre a Terra é igual em intensidade e direção à força de atração da Terra sobre o Sol. Então a resposta aqui, letra C, retrata realmente, né, um exemplo de ação e reação. Ok? Bom, muito bem, gente. Nós vamos concluindo essa aula aqui, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante, né? Que as leis de Newton são muito importantes, né, para o nosso dia a dia, tá certo? Tem várias aplicações, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço a todos e até a próxima.